Natal de 2020 foi melancólico para os ingleses e para boa parte do mundo. Tudo estava fechado na maioria dos países da Europa e no Reino Unido. O mundo vivia o auge da pandemia de Covid. O primeiro-ministro britânico anunciou hoje a volta do lockdown na Inglaterra por um mês para frear a segunda onda de Covid. Boris Johnson pediu que as pessoas só saiam de casa por necessidade. Mas o próprio primeiro-ministro britânico descumpriu suas recomendações. Participou de uma festa no dia 18 daquele mês e de outra no dia 15. Mais uma festa no auge da pandemia em maio de 2020 também foi revelada, sem contar um encontro festivo de funcionários do governo em abril do ano passado, na noite anterior ao funeral do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth. Diante de tantas festas, enquanto os ingleses ficavam em casa, a crise foi instalada. Até os correligionários de Boris Johnson pedem a sua saída. A oposição nem se fala. The party's over, Prime Minister. O escândalo das festas é a parte mais visível do desgaste crescente de Boris Johnson, que assumiu em 2019. Ele já disse que não renuncia e que espera o resultado das investigações sobre as festas em Downing Street. E tenta, como pode, entre lamentos e pedidos de desculpa, evitar que seu próprio partido aprove um voto de desconfiança, o que lhe tiraria do poder. I regret very much that we did not do things differently that evening, Mr. Speaker, as I've said, and I take responsibility and I apologize, Mr. Speaker. Quais são as chances de Boris Johnson perder o mandato por causa do escândalo das festas? Qual pode ser o impacto de sua saída sobre o Brexit? E até que ponto essa crise afeta as ações do governo britânico para conter a Omicron? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald, colaboradora do Globo em Londres. Fique com a gente. Vivian Oswald, explica pra gente como é que começou essa crise toda envolvendo o primeiro-ministro Boris Johnson. Foi só mesmo por causa da revelação de que teve aquela festinha com bebida na residência oficial durante o lockdown? Ou já havia algum clima de insatisfação antes? Olha, já havia um clima de insatisfação e não foi só uma festinha, né? Cada semana aparecem várias denúncias de festas durante o período do Natal do ano passado, quando o país estava em lockdown, e de uma delas o Boris Johnson teria participado. Na verdade, houve uma série de pequenos e grandes escândalos nos últimos meses e umas explicações escorregadias da parte do primeiro-ministro e do próprio governo, né? A reforma da residência oficial, logo que ele foi eleito no final de 2009, é uma delas, porque até agora não se explicou de onde saiu o dinheiro dessas obras que equivalem a R$1 milhão, e o que se diz é que são doações políticas. A outra questão foi a renúncia do deputado Owen Paterson, que é conservador, e ele estava sendo investigado pelo tráfico de influência por uma comissão no parlamento britânico. Ele foi acusado de estar fazendo tráfico de influência. O Johnson quis salvar a pele dele e evitar as reprimendas a que ele foi condenado, né? E tentou mudar a legislação para investigação de casos semelhantes. E eles não são poucos, porque tem vários deputados que acabam trabalhando em lobbies ou fazendo trabalhos para além das suas funções no parlamento. Só que a história toda pegou tão mal que o Boris Johnson teve que voltar atrás e jogou na fogueira outros deputados conservadores que chegaram a apoiá-lo a mudar essa lei. Tem também a insatisfação de uma ala do partido que é contra medidas sanitárias, isso está muito claro. E tem o próprio Brexit, né, que a gente não pode esquecer, todas as consequências que ele impôs à economia britânica. Agora, naturalmente, quem faz o comando da artilharia contra o primeiro-ministro é a oposição, o Partido Trabalhista, que faz a disputa pelo poder e naturalmente quer voltar ao comando do Reino Unido. Agora, o Boris Johnson tem recebido ataques duríssimos também entre os próprios conservadores, né? O ex-ministro e o ex-secretário também para o Brexit, o David Davis, por exemplo, defendeu uma renúncia. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Qual é o tamanho do fogo amigo hoje contra o primeiro-ministro Boris Johnson?
Olha, é enorme, e há muitos rebeldes entre os conservadores. Isso já tinha ficado claro até na votação do pacote de medidas sanitárias no mês passado, quando nada menos que 100 parlamentares da legenda do primeiro-ministro votaram contra o governo. Tem muita movimentação dentro do partido. Essa semana, 20 deputados teriam se reunido também em um jantar para buscar apoio suficiente para pedir o voto de desconfiança contra a liderança de Johnson, né, dentro da sigla conservadora. O encontro ficou conhecido como complô do empadão de porco, porque esse é um prato típico da região do deputado que organizou o jantar. Tem também a troca de partido do Christian Wakeford, que é um deputado, era conservador, e anunciou pouco antes do primeiro-ministro voltar ao parlamento para a tradicional sessão de perguntas e respostas dessa quarta-feira, que ele estava partindo para os trabalhistas. E aí, assim, se a ideia dele era abalar ainda mais a posição frágil do Johnson, para muitos analistas e gente do próprio partido teve efeito contrário. Provocou um movimento de união dentro da sigla. Uma coisa é questionar a liderança do Johnson, a outra é ir trabalhar para a concorrência, né, para a oposição. Ô Vivian, você falou sobre a possibilidade de um voto de desconfiança dentro do próprio Partido Conservador. Como é que isso funciona e qual é a chance real do Boris Johnson cair nesse momento? Olha, tem duas coisas aí, né? O momento é de alta volatilidade, mas não dá para a gente dizer que ele vai cair, até porque a gente está falando do Boris Johnson, ele tem um histórico de sobrevivência a crises. Um especialista me disse na semana passada que ele era o primeiro-ministro Teflon, nada cola nele. Mas a verdade é que a situação se complicou, né? Está pior do que na semana passada, bem pior, mas melhorou um pouco nas últimas 24 horas. Agora, a saída dele pode se dar de duas maneiras diferentes. Uma é ele renunciar. A outra é que dentro do partido se peça o voto de desconfiança. Aí você precisa que 54 parlamentares conservadores entrem com o pedido do voto de desconfiança contra a liderança dele no chamado Comitê 1922. E para aprovar o voto, quer dizer, isso para abrir o pedido de voto de desconfiança. Para que isso aconteça e ele saia da liderança do partido, é preciso que eles reúnam 180 votos. Se reunirem menos do que isso, significa que o Boris Johnson fica liberado e um novo pedido de voto de desconfiança só pode ser feito em 1 ano. Bom, e além disso, a gente tem que considerar que os membros do gabinete dele podem pedir contas, as contas, como aconteceu com o secretário de Brexit há algumas semanas atrás, até porque ele era contra medidas sanitárias. Você pode ter novos escândalos ou desdobramentos desses escândalos e tudo isso pode piorar a situação dele, né? E criar aquelas duas situações em que a gente falou, a necessidade dele pedir renúncia, ou ele querer pedir renúncia, e o pedido de voto de desconfiança. E a pressa dos parlamentares conservadores para tirarem o Boris Johnson da liderança, ela vai depender muito das intenções deles e dos temores. Por quê? Porque em maio desse ano a gente vai ter eleições regionais aqui no Reino Unido. Elas não são tão importantes, mas elas podem ser um sinal definitivo contra a liderança de Boris Johnson. E isso pode significar depois perda de assentos para esses deputados nas eleições gerais de 2023. Quer dizer, eles podem ou querer medir o risco nessas eleições de agora ou nem pagar para ver. Tudo isso vai depender de como eles avaliarem, se é melhor ficar com o Boris na liderança do partido e como primeiro-ministro ou não. Então, assim, é isso que eles estão avaliando nesse momento, é isso que todas essas movimentações dentro do partido estão fazendo, né? Agora, Vivian, por que nas últimas 24 horas você menciona que a maré virou favoravelmente ao Boris Johnson? Foi justamente pela defecção desse deputado conservador que mudou de partido, passou para os trabalhistas, a oposição. A avaliação foi que, em vez de ter sido mais um golpe no Boris Johnson, né, que fosse desestabilizar ainda mais essa situação frágil em que ele está, isso acabou fazendo com que os integrantes do Partido Conservador se unissem. Então isso acaba melhorando um pouco a situação para o Boris Johnson. Vivian, na sua impressão, o que está pressionando mais o Boris Johnson nesse momento? É uma disputa política mesmo, dentro do Partido Conservador ou dentro do parlamento com os trabalhistas? Ou há, nesse momento, de fato, um clamor popular no sentido de retirar o primeiro-ministro? A população tem visto como a liderança dele, depois de tantos atos controversos, alguns escândalos e, finalmente, essa questão das festinhas na época da quarentena. Eu acho que tem uma mistura das duas coisas, né? O partido já estava insatisfeito com ele, mas o Boris Johnson sempre foi um nome em que eles apostaram, porque no final das contas
foi quem conseguiu manter os conservadores aí no poder e aprovar o Brexit e tudo mais. Agora, do ponto de vista popular, a popularidade dele nunca foi tão baixa e as pessoas já não acreditam nele. Teve uma pesquisa que foi feita na semana passada e 66% dos britânicos, em geral, acham que ele deve sair. E 42% de quem votou no partido dele acham que ele deve sair. Isso daí significa, são 12 pontos percentuais acima das pesquisas que foram realizadas em dezembro. Você pergunta para as pessoas nas ruas o que elas acham do Boris Johnson, ninguém quer nem falar nele, né? Esse escândalo das festinhas derreteu a popularidade do primeiro-ministro. Uma pesquisa de opinião mostrou que mais de 70% dos entrevistados querem a renúncia do Boris Johnson agora. E o Partido Trabalhista teria 10 pontos de vantagem sobre os conservadores numa nova eleição. Seria o melhor momento da oposição em quase 10 anos. As histórias não batem muito, as respostas que ele deu não agradaram as pessoas, foram muitas versões diferentes e, no final das contas, as festas de Natal também mexeram com duas coisas muito importantes, né? Não foi só a festa de Natal porque mexeu com o Natal, que é uma das datas mais importantes para os britânicos, então enquanto estava todo mundo trancado em casa em lockdown, sem poder ver família, amigos e tal, estava tendo festa dentro do gabinete lá do primeiro-ministro. E a outra questão foi a outra festa que foi revelada semana passada, que aconteceu na véspera do funeral do Duque de Edimburgo, o ex-marido da rainha, que morreu aos 99 anos, e ela foi casada com ele em 73, quer dizer, estava tendo uma festa com bebida, né, na residência oficial do governo, e no dia seguinte a gente vê nas primeiras páginas do jornal aquela foto da rainha de luto, sozinha, sentada na capela do castelo de Windsor, porque ela não podia ficar junto com a família, porque estava respeitando as regras sanitárias. Quer dizer, essas festas mexeram com o Natal, que é uma coisa sagrada para os britânicos, e com a realeza, que eles também consideram muito importante, a outra instituição nacional, né? Vivian, como é que o Boris Johnson tem reagido e respondido a essas acusações? Primeiro ele negou, mas já teve várias versões aí sobre essa história da festinha, né? Ele já negou, já deu respostas ali ensaboadas, né? E essa semana ele disse que ninguém avisou a ele que não se podia fazer festa com álcool. Quer dizer, não é dado a ninguém desconhecer a lei, muito menos o primeiro-ministro. E foi isso justamente o que irritou o deputado David Davis, que é o cacique conservador por excelência, né, que foi a público essa semana pedir que ele renunciasse. Mas assim, o Boris Johnson segue repetindo que é preciso esperar as conclusões finais dessas investigações que estão sendo conduzidas sobre as festas, né, embora os fatos e as imagens meio falem por si só, mas o relatório final está previsto para sair nos próximos dias. Agora, Vivi, essa crise política ocorre em meio à onda da Omicron, né? O Reino Unido já passou pelo pico de casos, o número recorde já foi alcançado. Também houve aumento de mortes, aumento de hospitalizações. E aí o governo agora já anunciou flexibilização de restrições que foram recentemente impostas. Em que medida que essas ações de flexibilização, de certa forma, também servem para agradar parte do parlamento e também do próprio eleitorado, ou seja, beneficiar a popularidade do primeiro-ministro? Eu acho que tem um pouco esse pano de fundo. Há interpretações de que esse relaxamento pode estar sim relacionado à crise política, para agradar essa ala contrária às medidas sanitárias dentro do próprio Partido Conservador do Boris Johnson, e outro para dar um afago nos cidadãos. O governo aqui fala que a partir da quinta-feira que vem, dia 27, vai retirar a obrigatoriedade de apresentar o certificado de vacinação para entrar em alguns lugares, como boates e grandes eventos. E que, além disso, suspendeu a recomendação para as pessoas trabalharem de casa, isso a partir de hoje já. Agora, a gente tem que ver também que o pico do número de casos aqui no Reino Unido pode ter passado. Os recordes de número de novos casos que chegaram a 200 mil já aconteceu há alguns dias e começam a cair os números de casos. Ainda estão muito altos, o número de mortes continua alto, embora bem mais baixos do que no pico do ano passado, e a gente também tem internações estáveis, né? Mas assim, eu acho que tem um pouco das duas coisas. É claro que a crise começa, essa quinta onda começa a ceder um pouco, mas possivelmente a crise política acelerou essa decisão pelo relaxamento. Mas em que ponto vocês estão aí no Reino Unido em termos de medida de restrição, Vivian? De uso de máscaras, proibições? Tem restrição de algum tipo ainda em vigor?
Tem. As pessoas têm que usar máscaras em ambientes fechados e estão recomendadas a trabalhar de casa quando for possível. Agora, a partir já da semana que vem, a ideia é que as pessoas voltem a trabalhar nos escritórios e que o uso de máscaras não seja mais necessário. Qual é a avaliação geral da população sobre a atuação do Boris Johnson durante a pandemia? Independentemente desse episódio da festinha, né? Porque no começo ele foi bastante negacionista, até que ele mesmo contraiu o Covid e depois mudou completamente o direcionamento. A avaliação é de que o governo conduziu bem o enfrentamento à pandemia ou não? Olha, tem muitas críticas e as principais são de que o governo teria agido depois do necessário, né? Teria agido com uma defasagem que poderia ter colocado milhares de vidas em risco. Isso tudo vai ser investigado também. Não é de hoje que se fala que o parlamento deve abrir um comitê de investigação para fazer um balanço de como é que o governo tratou dessa crise. Dentro desse cenário de Covid, de crise política, o quanto que a economia também pode ser um fator de desgaste para o primeiro-ministro? Olha, a economia não vem crescendo como era esperado, apesar de todos os pacotes de estímulo que foram criados pelo governo, não foram poucos, e nem se parece com um governo conservador, né, que está sempre pregando ajustes fiscais. Eles consideram muito dinheiro para vários setores da economia, para os trabalhadores que não estavam podendo trabalhar e tal. Agora, a gente tem aí um país que está enfrentando uma inflação em alta, e tem um problema muito sério, apontando aí talvez seja um dos maiores problemas da economia nesse momento no gabinete do Boris Johnson, que é a alta dos preços de gás e energia. As pessoas estão com muito medo porque está previsto um aumento muito forte e a maior discussão nesse momento é como tentar aliviar isso no bolso do cidadão que já vem sofrendo com a questão econômica nos últimos 2 anos da pandemia. Quando a gente fala em gás, a gente lembra que tem um conflito iminente entre Rússia e Ucrânia que pode afetar, inclusive, ainda mais o preço do gás aí, né? Claro. Isso daí é uma das questões que vem incomodando também a Europa em geral, não só aqui, como em toda a Europa, né? Um porta-voz do Premier afirmou que se a União Europeia recusar o acordo, o Reino Unido não vai mais negociar. Boris Johnson não quer pedir uma extensão do prazo para o Brexit, que é 31 de outubro, e ameaça sair sem acordo se a proposta for rejeitada. Na prática, isso seria passar por cima do parlamento, que aprovou uma lei exigindo um acordo para esse divórcio. Vivendo essa crise com Boris Johnson, na verdade, coroa um período de anos bastante conturbados, né, no Reino Unido. A gente tem a Covid, que é mundial, agora teve o efeito do Brexit, que foi muito traumático para o Reino Unido, essa saída bastante controversa, cheia de recuos, também de avanços. Qual pode ser o desdobramento de uma troca de governo, já que, lembrando, o Boris Johnson lá atrás foi o grande entusiasta do Brexit? Com uma eventual possível saída dele, o que muda? Olha, essa pergunta é interessante porque a resposta dela, para mim, seria muito mais complexa, né, em outros tempos. O Brexit já está dado, não há como mudar. Então, assim, ainda que o Boris Johnson caia, o Brexit não se pode voltar atrás no Brexit. Ele já aconteceu e agora, se os britânicos quiserem voltar atrás, vão ter que fazer uma nova candidatura para a União Europeia e tudo mais. Então, isso já está dado. A agenda conservadora não vai mudar, com ou sem ele. E aí a gente vê uma certa tranquilidade nos mercados. Isso é muito curioso, os mercados já precificaram uma renúncia do Boris, porque no último mês, com esses altos e baixos e toda essa confusão de escândalos a mais, a menos, o Boris no fio da navalha e tal, o mercado está estável e está crescendo. Quer dizer, se você for olhar para a Bolsa, ela subiu 400 pontos nesse último mês. A Libra subiu 2 centavos em relação ao dólar e está sendo negociada no nível mais elevado em relação ao euro desde o início de 2020. Quer dizer, o mercado já não está mais tão preocupado com a renúncia ou não do Boris Johnson. A preocupação maior nesse momento é com uma invasão russa na Ucrânia, com perturbações sobre o preço do petróleo e com as decisões que o Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, vai ter que tomar para combater a inflação, que, como em outros países, aqui também está subindo. Vivian, se realmente o Boris Johnson cair,
Nessa circunstância, o que acontece? Assumiria um novo nome do próprio Partido Conservador e formaria um novo gabinete? Precisaria de novas eleições? Como é que funciona? Para a gente que é presidencialista, esse sistema é confuso. O voto de desconfiança tiraria o Boris Johnson da liderança. E aí os conservadores teriam que eleger, entre eles, um novo líder para o partido. Em geral, o líder do partido é o primeiro-ministro. Não haveria uma eleição geral porque ela não está prevista. Existe uma espécie de mandato que só acaba no ano que vem. Então, assim, por enquanto, o cargo é dos conservadores. A eleição geral está prevista para 2023. Então, o que pode acontecer é os conservadores podem tirar o Johnson de onde ele está, eleger um outro líder e ele seria o primeiro-ministro. O que para eles pode ser uma coisa boa, porque o Partido Conservador está atrás dos trabalhistas em intenção de votos da população, quer dizer, então é uma forma de você ganhar mais credibilidade, né, em termos de partido. Agora, por outro lado, é importante saber se eles vão ter alguém que eles possam colocar no lugar do Boris Johnson nesse momento, né? Isso também está sendo avaliado. Vivian Oswald, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Vivian, um abraço. Bom trabalho para vocês também, obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau.